E nós vamos continuar falando de um tema que ele é teórico. Esse tema é algo assim de uma teoria, porque nós não vivemos isso na prática. Na verdade, o tema dessa mensagem, particularmente, não nos diz respeito. Nós não vivemos essa realidade. Nós não a praticamos. É algo de uma teoria mesmo. Porque o tema diz: não reclame. Cadê os reclamões aqui? Cadê os maridos reclamões? Cadê as esposas reclamonas? Cadê os filhos? Gente, é fato. É inerente à condição humana. Constantemente, frequentemente, muito mais do que deveríamos, abrimos a nossa boca para externar, para manifestar a insatisfação frente a algumas situações. Você vive problemas? Certamente. Todos nós vivemos. Você vive momentos difíceis? Certamente. Todos nós assim experimentamos. Mas nós vimos domingo passado, e vamos continuar hoje, num objetivo único, num propósito teológico, mas num propósito didático, de aprendizado, de como mudar e reconfigurar a nossa postura, o nosso comportamento. Eu sou um reclamão, já fui mais, mas eu preciso do autocontrole, eu preciso do entendimento, do filtro da palavra, senão eu vou manifestar, eu vou abrir a minha boca para reclamar de algo. E você sabe, nós vimos isso domingo passado, e é uma realidade definitiva. Se reclamar trouxesse solução, muito que bem, não seria a melhor postura, mas nós queremos resultados. E efetivamente nós sabemos que a reclamação não produz mudança. E sobre os aspectos da palavra de Deus e como ela nos ensina, é que nós vamos continuar caminhando nesse entendimento e nesse aprendizado. O contexto bíblico, para que possamos fundamentar, está no livro de Números, capítulo 14. O texto é longo, eu vou encurtar, eu vou relatar aqui, vou trazer isso como uma referência pessoal, para que você entenda. Onde é que nós estamos em Números capítulo 14? O povo de Israel, após ser liberto do cativeiro, 400 anos de escravidão, é liberto. Lembra das 10 pragas? Lembra da intervenção de Deus, através da operação daqueles milagres, daquelas maravilhas inexplicáveis, que Deus operou lá no Egito? Muito bem, o povo sai, 4 milhões de pessoas saem em liberdade. Primeiro desafio, Mar Vermelho. Primeiro obstáculo, mar se abre, pés enxutos, e o povo passa. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo dessa libertação e desse início dessa caminhada? Chegar à terra prometida, terra que o Senhor disse que havia prometido com mãos levantadas para Abraão, para Isaac e para Jacó. Era o tempo da concretização de uma promessa, de tomar posse. Deus estava dizendo: chegou o tempo da mudança. Muito bem, e aquele povo chega às margens do Jordão, Canaã, do outro lado das margens do Jordão. Moisés envia quantos homens para espiar a terra? 12 homens. 12 homens que adentraram a terra para conhecer, para mapear a terra, para definir estratégias de conquista. Contexto de Números capítulo 14. Esses homens voltam, e dos 12 homens, e entenda uma coisa, ninguém viu coisa diferente, todos se aperceberam, todos experimentaram de forma sensorial as mesmas coisas, caminharam pelos mesmos caminhos, os seus olhos viram as mesmas coisas,
tocaram as mesmas coisas, mas dos 12, 10 trazem uma impressão diferente e dizem: olha, vamos morrer, olha, tudo aquilo que Deus prometeu não dá conta daquilo que temos que enfrentar ali na frente. Terra de gigantes, terra de homens grandes, à vista dos quais nós éramos como gafanhotos, cidades fortificadas. Olha, Deus nos trouxe aqui para morrer, e tem mais. Além de não conseguirmos vencer pela derrota, nossos filhos serão feitos escravos e nossas mulheres serão despojos de guerra. Deus nos abandonou. Surge no coração de 4 milhões de pessoas o temor, o medo, a desesperança. E porque esses homens contaminaram a nação, abrindo a sua boca para reclamar, a reclamação foi direcionada a quem? Porque sempre que reclamamos, essa reclamação diz respeito a alguém, direcionamos a alguém. Nós sempre vamos querer transferir responsabilidades. É uma insanidade, uma incoerência, porque muitas vezes, pastor Vitor, nós reclamamos da consequência das nossas próprias decisões. O nosso condicionamento emocional, ele é tão deturpado muitas vezes, que nós reclamamos de tempos que nos chegam, mas nós preparamos esse tempo, nós buscamos esse tempo, e a consequência da atitude de 10 homens é que o Senhor, aquele que efetivamente acolhe a reclamação. Quando você abre a sua boca para reclamar do seu emprego, você não está reclamando da empresa que você trabalha, você não está reclamando do chefe que você tem, você está reclamando de Deus que abriu essa porta de emprego para você. Quando você abre a boca para reclamar que você não tem aquilo que você gostaria de ter, e hoje vivemos uma sociedade tão fragilizada em termos de consumo, que tem gente reclamando que não tem a última configuração do último celular lançado no mercado, sendo que ele tem, é plenamente efetivo, dá conta de todas as suas demandas. Mas quando você abre a boca para reclamar, você está dizendo: Deus, o que o Senhor está fazendo não é bom. Deus, o que o Senhor está promovendo na minha vida não está certo. O Senhor não está sendo competente, suficiente para cuidar da minha vida. Porque quando os homens reclamam do que eles veem, contaminam a nação, enfraquecem a nação, quem acolhe a reclamação não foi Moisés e Arão, foi o Senhor. Até quando suportarei a rebeldia desse povo? Até quando vou sustentá-los e vou suportá-los? Deus ficou tão indignado que no primeiro momento ele se propôs a eliminar aquela geração. Deus tira 4 milhões de pessoas de uma forma nunca antes vista, com a operação de sinais, prodígios e maravilhas. Mas a rebeldia do homem, a boca que reclamou de que Deus os trouxe para morrer, ofendeu ao Senhor que havia prometido: eu entregarei essa terra. E a reclamação diante do Senhor, ela é ofensiva, e tudo aquilo que ofende a Deus fragiliza a nossa própria vida. Quem somos nós para competir e degladiar com o Senhor? Então esse é o contexto que temos em Números capítulo 14, mas a coisa não para por aí. Essa é a questão, porque Deus diz: vocês disseram que seus filhos vão morrer aqui, que vocês vão morrer aqui, e seus filhos serão escravos, suas mulheres serão despojos de guerra. Muito bem, a boca de vocês liberou essa palavra, e a consequência é segundo a sentença de vocês mesmos: vocês vão para o deserto,
vocês retornarão para o deserto. E todos de 20 anos para cima, os que foram contados de 20 anos para cima, quando saem do Egito, são 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens, porque só os homens eram contados. E Deus fala: vocês, de 20 anos para cima, os rebeldes, os reclamões, os que abrem a boca para murmurar, vocês vão para o deserto, todos vão para o deserto, mas vocês, os reclamões, enquanto o último não morrer nesse deserto, de lá vocês não saem. Eu e você precisamos entender, no contexto da nossa vida, porque aonde estamos, ao abrir da nossa boca, somos influenciadores. Você consegue dimensionar e discernir que pela palavra de 10 homens, uma nação foi influenciada? Sem mídias sociais, sem Instagram, sem as ferramentas que nós temos hoje. Foi boca a boca. E eu fico imaginando como isso começou, porque 4 milhões de pessoas é muita gente. E quando esses homens voltam, rapaz, estamos lascados. Que é isso que Deus fez? Vamos morrer todo mundo. Talvez tenha falado para o cunhado, talvez tenha falado para a esposa. E aí, comadre, vem cá, escuta, meu marido foi lá, voltou da terra, olha a situação assim. Aquilo foi contaminando, aquilo foi se expandindo. E quando se vê, 4 milhões de pessoas revoltadas, predispostas a matar por apedrejamento Moisés e Arão. Sabe quem pacifica, sabe quem interrompe esse processo? A presença manifesta do Senhor. Quando a glória do Senhor se apresenta, aí cessa esse murmúrio. Mas você precisa entender que nos lugares que você está, nos lugares que você frequenta, nos lugares em que você convive, a sua boca tem poder para influenciar comportamentos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, o abrir da sua boca tem liberado o quê? O que você tem liberado nos ambientes que você frequenta? Desesperança, amargura, tristeza, revolta. Quais são as emoções? Porque a palavra de Deus diz algo que você precisa entender. A boca fala do que está cheio o coração. E se ao abrir da sua boca dentro da sua casa, na mesa com os seus filhos, você tem liberado críticas firmes, determinantes, sobre vários aspectos, você está influenciando os seus filhos. E eu não tenho como não dizer, e eu tenho liberdade e autoridade para fazer isso, porque é didático. É didático. É difícil, duro, mas é didático. Quando você, na mesa da sua casa, abre a sua boca para criticar a igreja, você se esquece que a igreja pertence ao Senhor. A igreja é a noiva de Cristo, pura e imaculada, que aliás, você pertence a ela. Então você está se autocriticando. Mas quando você faz isso numa mesa onde nós temos crianças e adolescentes, você está dizendo: olha, igreja não é um bom lugar. Igreja não é um lugar confiável. Você está sim fazendo como os 10 homens que retornam de mapear a terra, dizendo: Deus nos abandonou, Deus nos traiu. Isso é muito sério. E a consequência da rebeldia, da boca que reclama daqueles 10 homens, foi condenar
aquela geração, a morte aos que têm acima de 20 anos e abaixo de 20 anos, 40 anos, um dia para cada dia que estiveram na terra prometida. Deus disse: vocês tiveram 40 dias para se convencer de quem sou eu. Vocês tiveram 40 dias para entender que eu sou o Deus da promessa, que eu faço realizar, que eu trago à existência, e que aquilo que eu determino se cumpre. Foi o que Josué e Caleb falou. Mas Deus falou: para cada dia, 1 ano de peregrinação no deserto. Entenda e abra agora o seu ouvido. A reclamação sempre levará pessoas para o deserto, onde morrerão espiritualmente. Cuidado, você pode estar matando uma geração, conduzindo seus filhos e netos para o deserto espiritual, para um deserto de um distanciamento de Deus. Hoje eu não tenho mais as minhas filhas debaixo do meu cuidado. Eu tenho uma senhora, mãe, e eu tenho uma jovem de 34 anos, ainda solteira. Estamos orando por ela, viu? Elas não estão mais sob a minha influência, mas hoje eu colho, eu e minha esposa, colhemos os frutos das palavras que liberamos sobre a vida delas. Onde estão seus filhos? Como seus filhos veem a igreja? Seus filhos amam a palavra de Deus? Seus filhos, netos, sobrinhos, seus amigos próximos, eles amam a presença? Ou ao abrir da sua boca, você os tem condenado e os direcionado para um deserto espiritual e existencial? Outro cuidado que eu e você precisamos ter. Olha, vamos lá. Cadê o doutor Rodrigo? Olha lá. Doutor Rodrigo tem prazer de caminhar com o palmeirense. É isso? Não. Não, né? Não sei o que acontece. Ele suporta o Keller. Keller está aqui no backstage. Eu não consigo entender. Só Deus para fazer isso, né? Para promover a caminhada de dois homens com tanto antagonismo. Mas onde que eu quero falar? O que eu quero chegar? Olha, tem alguns aqui, amigos, que gostam do futebol. Eu nunca gostei. Eu nunca fui muito nunca me liguei a esportes. Mas eu entendo que alguns aqui têm um time do coração, que gostam. Ora, as pessoas gostam de caminhar e de certa forma se cercam daquelas pessoas que têm algo em comum, daquilo que cria um vínculo. Pablo, aeronauta, um aviador, profissional da aviação. Eu gosto de falar com ele por conta que eu sou curioso. Mas é comum e seria natural que se tivéssemos outros aviadores aqui, eles tivessem mais comunhão, porque o assunto seria comum. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que há sim, na nossa área de influência, do nosso comportamento, algo que nos atrai e que nos faz andar juntos. Mas entenda uma coisa, há uma frequência que determina essa unidade. Se a frequência ela não é boa, ela afasta quem não vive na mesma frequência, e ela atrai quem gosta dessa frequência. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. A palavra de Deus está dizendo: o homem espiritual caminha com o homem espiritual. O homem que não é espiritual, porque ele não discerne as coisas espirituais, ele tem dificuldade de comungar com o homem espiritual. Então entenda, uma frequência emocional. Quando você é um reclamão, você só reclama, você tem o hábito de reclamar, você vai de certa forma atrair para a órbita da sua vida pessoas mal-humoradas, que têm baixa autoestima, desanimadas, tristes, que são reclamonas como você, reclamam de cansaço, do calor, do frio, da chuva, do sol, pessimistas, sem fé e sem esperança. Essa é a atração emocional
daqueles que acabam que querem encontrar pessoas que estão na mesma frequência emocional. Tenha cuidado com os ambientes. Tem lugares que você já não deveria estar frequentando há muito tempo. Tem mesas que você já não deveria estar sentando há muito tempo, porque elas estão tirando você e levando você para desertos espirituais. É só você ser sincero com o seu coração. O que você tem aberto a sua boca para falar, ou emprestado os seus ouvidos para ouvir, tem fortalecido a sua vida espiritual, ou tem enfraquecido a sua vida espiritual? É só você fazer essa análise sincera sobre si mesmo. Mas vamos lá, vamos caminhar, porque nós temos alguns tópicos sequenciais do domingo passado. Domingo passado nós vimos como exemplo que, para evitarmos uma conduta de quem vive reclamando o que não é bom e que traz consequências, conforme vimos na palavra, nós tivemos: fixe o seu olhar em Cristo, conduza a sua vida com base na vontade de Deus, creia na palavra de Deus, haja de acordo com a palavra que Deus te deu e alinhe seu coração e mente, sua mente e coração com Deus. Então, o último tópico de domingo passado foi: alinhe a sua mente e o seu coração com Deus. E agora, alinhe sua mente e coração com a sua liderança. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. O que o texto está dizendo? As autoridades sobre sua vida são constituídas por Deus, sejam elas boas ou ruins. Ah, você tem um chefe que é um chefe tirano, eu também já tive. E aí? Ele foi constituído por Deus, a autoridade sobre ele constituída por Deus, e ele há de responder pela autoridade que ele recebeu. Mas na verdade o que nós precisamos entender é que não dá, e nós não vamos viver sem encontrar alguém que exercerá autoridade sobre nós. E vivemos hoje uma sociedade que tem dificuldades de se submeter, não se submete. Os jovens ingressam no mercado de trabalho de forma geral, genérica. Não estou dizendo que é a sua realidade. Você é um jovem crente, conhecedor da palavra e bem posicionado, mas é uma realidade. Ingressam no mercado de trabalho. O primeiro confronto que tem no ambiente de trabalho, porque não conhecem princípios de autoridade, são revoltosos com as autoridades sobre ele constituídas, que começa no ambiente do lar. Não reconhece a autoridade paterna, não reconhece a autoridade materna, não reconhece autoridades eclesiásticas. Pastor não é autoridade sobre a vida dele, líder não é autoridade sobre a vida dele. Ele vive revoltoso. E aí, quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele não consegue ficar lá, porque ele não sabe se submeter. E aí, o que flui de um comportamento desse é alguém que vive reclamando. Deus colocou essas pessoas na nossa vida, todas as lideranças, sejam da igreja, nossos pais, os maridos, as esposas, que também podemos considerar assim, para ser autoridade, para nos ensinar. Faça parte da solução, não faça parte do problema. Se você não contribui para a solução, sabe o que acontece? Você está contribuindo para o problema. Um murmurador sempre é parte do problema. Desenvolva a iniciativa para ajudar sua liderança. Ora, em Números 14, do versículo 6 a 8, Josué e Caleb tentaram ajudar Moisés e Arão, tentando reverter aquela visão. Falaram: não, Deus está conosco, Deus tirou a força deles, não sejamos rebeldes, o Senhor está conosco, nós vamos consumi-los
como se fossem pão. A vitória nos é garantida pelo Senhor, tão somente não sejamos rebeldes. Tente ajudar, sabe, se já aprendemos que a reclamação não traz solução, contribua para a solução, faça parte da solução. Adianta você num grupo de WhatsApp ficar reclamando desse ou daquele, do seu líder, do seu pastor, da igreja, do seu trabalho? Está adiantando? Fala para mim, está adiantando? Não está adiantando e não vai adiantar. Só está, sabe o que? Corrompendo o seu coração, te entristecendo, te desanimando. Porque quando você está num ambiente desse, particularmente vamos falar do trabalho, você viu o chefe, você viu que situação, você viu que injustiça e tal, isso está te fortalecendo? Isso está te animando? Bom, não, vamos lá, vamos conseguir, nós vamos conquistar a meta, nós vamos romper? Claro que não. As palavras que estão sendo liberadas lá estão te desanimando, não estão solucionando. Não estou dizendo que o problema não exista, não estou aqui dizendo que não há problemas em diversos cenários, mas eu estou dizendo que a reclamação nunca vai promover a solução. Pelo contrário, fará de você um homem e uma mulher entristecido, desanimado. Sabe o que está fazendo? Levando você para o deserto, ao invés de te levar para um comportamento de Josué e Calebe. É desafiador, sim. Tem gigantes? Tem gigantes. Tem Jericó? Tem Jericó. Mas o Senhor está conosco. Você lembra da história de Jericó? Quantos conhecem a história de Jericó? A primeira cidade a ser conquistada. A primeira cidade de Canaã a ser conquistada. Uma cidade que as muralhas eram tão fortes, tão largas, que Raabe, uma prostituta, morava nessa muralha. A casa dela era na muralha, de tão larga, de tão espaçosa, de tão guarnecida que era aquela cidade. Quantas flechas foram disparadas, quantos arietes, quantas máquinas de guerra foram necessárias para conquistar aquela cidade? Quem sabe? Quantas? Nenhuma, não é, pastor? Bastou o que, pastor Braz? Obediência. Obediência. Caminhem 7 dias em volta dessa cidade, em silêncio. Falamos muito, reclamamos muito, e Deus está falando: a conquista vem pelo silêncio e pela obediência. Você entendeu? É por aí. Mude o seu padrão de pensamento. Mude o seu padrão de pensamento. Isso aqui é forte, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E hoje a gente vive um tempo estranho, né? Que tem gente que está se imaginando cachorro, porco, gato, ameba, piolho. Criou-se hoje uma enormidade de possibilidades do homem se pensar como ele quer ser. Mas a palavra de Deus está dizendo: olha, se você se pensar como fraco, você se tornará fraco. Provérbios, se eu não me engano, 24, diz: se na adversidade te mostrares fraco, tua força será pequena. Adversidades temos, mas como é que eu e você vamos nos comportar? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Você não é para adotar o padrão do mundo, não é para você copiar. A cópia é ruim do diabo para esse mundo. Não imitem os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no vosso modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mude o padrão dos seus pensamentos. Mude o padrão dos seus pensamentos. Pense nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude
ou algo de louvor, nisso pensai. Isso é uma neuroplasticidade, é a capacidade que Deus deu para a nossa mente, de mudança, de padrões de pensamento. Eu me lembrei de uma pesquisa que eu acessei, de um homem que sobreviveu aos campos de concentração do Holocausto nazista na Segunda Guerra. Se você conhece a história contemporânea, você vai se lembrar que judeus e descendentes foram 6 milhões que foram mortos nos campos de concentração. O objetivo era exterminar uma raça. 6 milhões pereceram nos campos de concentração. E esse homem foi um sobrevivente. E como ele sobreviveu, ele ficou intrigado. Num ambiente, deixa eu descrever como é que funcionava um campo de concentração. Era um acampamento. Vamos imaginar que naquele lugar comportasse 50 mil pessoas. Todos os dias chegava um trem trazendo um novo carregamento de pessoas. E se o trem trouxesse 10 mil pessoas, não abriam 10 mil vagas novas. 10 mil tinham que morrer. Se 10 mil chegassem, 10 mil tinham que morrer. Era uma fábrica de morte. E poucos sobreviveram. E esse homem foi um sobrevivente e ele ficou intrigado. Ele quis entender como ele sobreviveu. E ele se pensou e foi entrevistar outras pessoas que sobreviveram. Sabe o que ele constatou? A partir daqueles que sobreviveram. Por que sobrevivemos? Porque em um momento da nossa maior dor e desespero, no momento em que estávamos naquele lugar de morte, nós decidimos no nosso coração: nós vamos sobreviver. Isso foi lugar comum daqueles que sobreviveram. Então, se você pensar e aceitar a palavra de derrota, de fragilização, vai acontecer com você o que aconteceu com o povo de Israel. Você conseguiu entender que a partir da palavra de 10 homens, condenou 2 milhões à morte e 2 milhões a peregrinar pelo deserto? Passaram a pensar na derrota, aceitaram o pensamento de derrota. Por isso a palavra de Deus não é a ciência do homem. A palavra de Deus está dizendo: mude o seu padrão de pensamento. Você quer mudar a sua conduta? Você quer mudar o seu comportamento? Você quer parar de reclamar? Você quer olhar a vida sobre outro aspecto? Sim, porque há aspectos difíceis. Sim, há momentos difíceis. Há momentos que não esperamos, que nos pegam de surpresa. Tudo está perdido? Tudo se acabou? Ou podemos e devemos, a partir de uma mudança mental, olhar os aspectos positivos que o Senhor está promovendo na nossa vida? Domingo passado, o pneu do carro furou. A gente tinha aqui todo primeiro domingo, pastor, nós fazemos a alvorada de oração. Começamos às 7 horas da manhã. Estou saindo de casa, pneu do carro furado. E aí você dá glória a Deus, né? Você está limpo, né? Você glorifica a Deus. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do Túlio, que mora perto de casa e foi lá me ajudar a trocar o pneu. A gente reclama. Pneu do carro fura, geladeira queima. Essas coisas acontecem. Mas eu fico lembrando daquelas pessoas que perderam aquele voo, daquele avião que caiu por sobrecarga de gelo da Aerolinhas Passaredo. Teve pessoas que perderam aquele voo, um porque atrasou no trânsito, outro por uma situação ou outra. Será que eles reclamaram? Talvez tivesse reclamado porque chegou no check-in de embarque e já tinham perdido o voo. Mas eu não podia perder esse voo. Esse voo é importante, eu vou perder uma reunião. De repente vem a notícia: o voo caiu, o avião caiu e todos morreram. Muda. A pessoa muda. De reclamão passa o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Que livramento. Isso é mudança de mentalidade. Às vezes o teu carro quebrou, o pneu furou, porque Deus está te livrando de um acidente na esquina da frente. Precisamos entender isso. Sempre seja grato, seja sempre grato. O ministro Nazir falou aqui dos 10 leprosos.
é uma lição emblemática. Como assim? 10 leprosos condenados à morte, que recebem livramento de Jesus, que têm a vida salva pela intervenção do milagre de Jesus, só um voltou? Só um voltou em gratidão? Porque quando estamos vivenciando o pior, o diagnóstico da doença, a perda material, o luto, quando estamos em aflição e dor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quando fazemos isso, né? Que em alguns momentos nos comportamos como os 10 espias, reclamamos. Mas quando estamos na carência, na ausência, na fragilidade, no desespero, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Senhor, abençoa meu lar, abençoa minhas finanças. Senhor, traz saúde, traz recuperação. E aí Deus vem, muda, restaura, transforma. Tudo bem. Deu certo. Eu estava desempregado, mandei um currículo, deu certo. Deus não está nessa história não, né? Está não. Mas também tem um outro aspecto. Porque quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente não está enfrentando luta, dificuldade, não tem nenhum problema, Deus é o melhor cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque está tudo dando certo na sua vida. Então Deus é bom. Agora você tem agradecido a Deus pelos momentos difíceis? Você tem sido grato a Deus pelas ausências, pelas faltas, pela dor, pelo luto? Eu me lembro de Jó, um homem muito rico, riquíssimo. Além de rico, tinha uma família linda, né? 10 filhos. E num momento, Jó perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos e perde toda a sua saúde, porque a palavra de Deus diz que ele fica coberto de úlceras da planta dos pés ao topo da cabeça. Como eu e você nos comportaríamos diante de um cenário? Porque outro dia meu celular quebrou, caiu e quebrou. Eu fiquei angustiado. Eu reclamei, porque um aparelho que eu tinha em mãos caiu e quebrou. Jó perdeu tudo: saúde, filhos e riqueza. E ao abrir a sua boca, ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando todas as coisas lhe são restauradas, quando passa esse tempo da prova, ele é restaurado a sua saúde, ele recebe novos filhos, nascem na sua casa novos filhos, e sua riqueza volta. O que Jó fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, agora eu te conheço. Senhor, agora eu sei que tu és bom. Senhor, agora eu sei que tu és fiel. Senhor, eu sei que em meio à adversidade, à dor e à aflição, o Senhor não me abandonou. Louvado seja o grandioso nome do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de pensar na dor e pensa na esperança daqueles que acreditam, que fundamentam a sua vida, baseiam a sua vida no amor de Deus. Que a sua esperança não esteja depositada no seu emprego, não esteja depositada nas suas reservas financeiras, que a sua esperança esteja fundamentada, embasada na certeza do amor de Deus. Nunca perca a noção do valor que você tem para Deus. E disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltaremos ao Egito.
Então Moisés e Arão se prostraram, rosto em terra, diante da assembleia dos israelitas. Abraão e Moisés ficaram tão impactados que eles se prostraram diante daquela geração, diante daquelas pessoas. Eles se sentiram menosprezados, eles se sentiram acuados, eles se curvaram não diante de Deus, mas diante da palavra do povo, até que a glória do Senhor desce na tenda do encontro. O diabo sabe o seu potencial e vai fazer tudo para te fazer parar. O problema é quando você não sabe o valor e o que você tem como potencial. O diabo sabe, por isso ele tenta, usando de artimanhas, inclusive de pessoas que se colocam na sua vida para te influenciar, porque ele sabe o potencial que você tem, ele sabe quem é você, ele sabe o quanto Deus pode te usar, mas ele está te influenciando, inclusive através de bocas que você tem emprestado o seu ouvido para te desanimar, e você tem atribuído a você mesmo um valor menor do que Deus atribuiu a você. Veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia ao valor do homem, dizendo que você é a última bolacha do pacote. Não, somos miseráveis, de verdade somos pecadores miseráveis, indignos da graça e da misericórdia de Deus, mas saiba que o preço já foi pago, e o preço foi de sangue. O preço pela minha vida, pela sua vida, foi conquistado na cruz do Calvário. E a dívida que me era contrária, da acusação de Satanás, Cristo Jesus a tomou e a pregou na cruz, dizendo: está pago. Então você e eu temos esse valor. Não um valor pessoal, mas o valor de um sangue precioso que foi derramado numa cruz para a nossa salvação, para a nossa remissão e para a nossa redenção. Nunca aceite menos que isso. Nunca aceite menos que isso. Nunca renuncie sua liderança por causa da crise. Hebreus capítulo 10, 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas do que tem fé para a preservação da vida. O reclamão é aquele que desiste. O reclamão é aquele que olhou a circunstância, olhou os desafios e disse: não dá. E além dele dizer para si mesmo que não dá, ele diz para uma geração: não dá. E ele está renunciando aquilo que Deus estabeleceu para ele. 12 espias, sabe quem eram esses 12 espias? Cada um deles era líder de uma das tribos de Israel. Não eram homens incomuns, homens comuns, não eram homens aleatórios, não eram homens aleatórios. Ah, escolhe qualquer um aí, não. Líderes de cada tribo, um líder, uma referência, alguém que se destaca. Esse é o perfil dos homens que foram e adentraram em Canaã. Mas desses 12, 10 renunciaram à liderança que lhe foi atribuída. Eles eram líderes para liderar, para influenciar, para chegar e dizer: vamos lá, Deus nos garantiu a vitória. Tudo que tem lá é promessa de Deus, tudo que Deus falou que tinha, tem mesmo. É uma terra que mana leite e mel. Olha o cacho de uva que nós trouxemos. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Que uva é essa? Mas não, eles renunciaram à sua liderança. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Lucas 9:62 diz o seguinte: ninguém que põe mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? E posso até acrescentar: para quem você está olhando? Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram aonde? Para trás. As coisas que ficaram para trás estão para trás. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus.
Você não foi feito para retroceder. O justo viverá pela fé. E você não é homem e mulher para retroceder. Nosso chamado é adiante, viu? O chamado dessa igreja é, para frente, adiante. Olhando para onde? Para o pastor? Não. Para a cruz, onde a nossa vitória está assegurada. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. E por último, e não menos importante, pelo contrário, talvez a cereja do bolo, para reconfigurar o nosso posicionamento, reconheça a voz de Deus. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Seja sério, viu? Seja sério. Não coloca Deus avalizando as suas decisões pessoais. Não coloca o nome de Deus como avalista das inclinações do seu próprio coração. Teu coração é enganoso, igual o meu. Então eu já ouvi muita gente, viu, pastor Vitor? Eu orei e Deus falou para eu largar o ministério. Como? Deus falou para você desistir? É sério? Rapaz, eu nunca vi isso na Bíblia. E Deus falou para você que é para você parar com tudo? Se Deus falou com você, querido, quem sou eu para contradizer? Agora, quando você ouvir a voz de Deus, onde é que eu ouço a voz de Deus, igreja? A principal fonte, inerrante, fiel e verdadeira. Não que Deus não fale de outras formas, tá? Há sim um fluir do agir de Deus, da palavra de Deus fluindo numa intimidade pessoal incontestável. Mas Deus nunca vai falar no seu particular e no seu coração contrário ao que Ele já falou na palavra. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Isso é muito sério, tá bom? Vamos deixar isso muito claro? Porque se você fala para o seu pastor, para a sua liderança, olha, Deus falou comigo para fazer assim, não está testificando com a palavra, viu? Para, vamos crescer, vamos parar de ser menino e vamos amadurecer, porque Deus não vai contradizer a sua palavra. Mas não fica teimando se Deus falou com você. Seja obediente. A obediência torna o homem nobre e separa o sábio do tolo. Se você está obedecendo o seu coração, desculpe, se ser sincero, você está sendo tolo. Criança espiritual. Se você está obedecendo a Deus, você está crescendo na fé, você está crescendo no conhecimento da intimidade com Deus, porque a obediência nos dá direção correta. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos são guiados pelo Pai. Você tem filhos? Quem tem filhos pequenos, não deixa eles soltos. Quem tem filhos pequenos, nem os grandes, né? A gente não deixa. A gente cuida à distância. As minhas, meu pai morreu cuidando de mim, cuidando do meu irmão, preocupado comigo, com meu irmão. Eu já era casado, homem feito, pai de filhos. Eu viajava, quando eu chegava no destino, eu tinha que ligar para o meu pai. Não era a época, não existia o celular ainda. Pai, chegamos, viu? Tá tudo bem. Os pais cuidam dos filhos. Deus cuida dos filhos. A palavra está dizendo que os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Quem está guiando você? As vozes negativistas da boca que reclama e murmura, da boca que consome o teu irmão e a tua irmã? Ou você está sendo guiado como filho e filha de Deus
pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa, e estamos encerrando. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Nisso eu pensarei, nisso nós pensaremos. Aquilo que é digno de louvor. Não é digno de louvor? Não pense, não fale. Não é nobre? Não pense, não fale. Não enriquece, não engrandece o nome do Senhor? Não pense, não fale, não empreste os seus ouvidos. Cessa toda boca, toda palavra que tem sido aberta para murmuração e reclamação. Não se condene e não condene gerações aos desertos espirituais de uma vida longe dos propósitos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? E eu quero te convidar, encerrando esse tempo, encerrando essa ministração, a uma análise sincera, a um mapeamento objetivo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno, diz o salmista. Peça para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração, vê como é que ele apresenta a sua própria realidade. Eu não sou juiz de você, porque eu tenho que cuidar dos meus próprios aspectos, da minha humanidade e fragilidade. Mas sim, se você buscar em sinceridade de coração, talvez, se você buscar, o Espírito Santo te revele: olha, é um tempo de você parar com isso, é um tempo de você cessar esse comportamento e andar em obediência a uma palavra que já foi liberada sobre sua vida. Pai, eu quero te exaltar, Senhor, te exaltar, glorificar e bendizer o teu nome. Senhor, nós reconhecemos nossas fraquezas, nossas fragilidades, os nossos pecados, Pai. Sim, toda essa configuração de palavras diz a respeito à ofensa dos nossos pecados contra o Senhor, e nós te pedimos perdão, porque ao abrir da nossa boca nós não glorificamos o teu nome, nós reclamamos daquilo que estamos apercebendo e daquilo que estamos vivendo, Pai. Mas nós queremos declarar o nosso amor e a nossa confiança, Pai. Há uma Canaã para conquistarmos, o Senhor quer nos levar até lá, Pai. Nós queremos tão somente em obediência dar o primeiro passo, Pai, que o primeiro passo que nos leva ao Jordão, que é o lugar de arrependimento, o Jordão para atravessar, para acessar Canaã, é o lugar do meu quebrantamento. Pai, me leva a esse lugar. Cessa toda palavra de murmuração da minha boca, que eu abrir dos meus lábios, que as palavras da minha boca e o abrir do meu coração sejam todas em louvor a Ti, Senhor. Que tudo aquilo que sou, tudo aquilo que manifesto, seja para honrar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, abençoa a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, reconfigura os nossos pensamentos, muda a nossa história e nos coloca no caminho certo, reto e direito daquilo que o Senhor já liberou para essa igreja, para essa extensão. Pai, nós cremos no avivamento, nós cremos, Senhor, na expansão, nós cremos, Senhor, na conquista. Senhor, o Senhor levou aquele povo para conquistar uma terra de promessa. Nós queremos declarar: Penápolis é a nossa Canaã, Penápolis é o nosso lugar de conquista, e nós, Senhor, em obediência, iremos, Senhor, confiados no Teu amor, confiados no Teu poder, avançar sobre essa cidade, para conquistar almas para o reino dos céus.
Assim eu declaro e assim eu creio, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, rapidinho, é só uns avisos que são muito importantes. Primeiro, dia 12, próxima terça-feira, nossa terça missionária, com o pastor Braz e sua família, missionária, Bolívia, né? Bolívia, missionários com links na Bolívia. Tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra poderosa, despertar corações. Então você não pode perder a nossa próxima terça-feira. Venha para ouvir as experiências de quem está nos campos missionários, ganhando almas para Jesus. Quem já participou do Semeando no Amor e Cuidado? Levanta a mão. Ó, tem um monte de gente que não conhece o Semeando. Senta um pouquinho só. Pode sentar, é rapidinho. Aí você fica confortável, não vai ficar reclamando na expectativa se eu vou acabar, se eu não vou acabar. Mas já estou acabando. Vou falar do Semeando. O nosso Semeando é um ato profético. Nós cremos que aquilo que nós objetivamos em fé, e buscamos em fé, e semeamos em fé, nós cremos numa colheita futura. Então, como é a dinâmica? Cada dia da semana corresponde a um mês de 2025. Então, dia 2 de dezembro, não dia 1, dia 2 de dezembro, segunda-feira, 6 horas da manhã, de segunda a sábado, aos domingos não teremos o Semeando, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, e é 1 hora cravado o nosso tempo de Semeando. Ah, pastor, mas eu começo a trabalhar às 7h15, eu não posso ficar até o final. Não tem problema, venha e fique o tempo que você puder, porque nesse tempo do Semeando, nós teremos testemunhos. Aliás, temos vaga só para mais um testemunho. Testemunhos pessoais, são pessoas que no Semeando de 2023, semearam objetivos, desejaram algo, buscaram algo e já alcançaram essa realidade, por isso vão testemunhar. Então temos um breve momento de louvor, temos um breve momento de palavra, temos o testemunho, mas tem algo muito importante. Ora, qual é o nome do ato profético? Não é semeando? Semeando remete a quê? A semeadura. Então eu vou te dar uma estratégia. Pense um valor que você trará à casa do Senhor todas as vezes que você vier no Semeando. Como eu não falto em nenhum dia, eu tenho um valor determinado, eu divido por 12, porque serão 12 dias que estaremos aqui. Todo dia eu dou uma fração desse valor. Você pode dar um valor, queridos, não é sobre o valor, né, Vanessa? Pode ser R$2, né? Vou dar esse testemunho aqui, viu? Vanessa, num dos semeando, acho que foi no primeiro, né? No primeiro, a Vanessa só podia semear R$2. Era um tempo difícil, né, filha? Era um tempo de escassez. E ela trouxe, pastor Vitor, R$2. Todos os dias ela trazia R$2. Mudou a história? Vive outra realidade hoje. Vai testemunhar? Já testemunhou? Amém. É isso. Semear com fé. Não é sobre valor, mas entenda que Deus ama quem dá com alegria e recompensa. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador. O que é galardoador, pastor? É aquele que dá presentes para aqueles que se aproximam dele com fé. Quando você se aproxima do Senhor com fé no seu coração, você agrada a Deus, você deixa Deus alegre, feliz. E quando Deus está feliz, a palavra de Deus diz que Ele é galardoador, Ele dá presentes. Participe do Semeando 2025, começamos dia 2. Não desperdice a oportunidade. A palavra de Deus diz, e agora estou acabando mesmo: provai e vede que o Senhor é
mais ou menos? É bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele tem sido bom na sua vida, porque na minha vida Ele tem sido maravilhoso. Mesmo nos momentos de lágrimas, de dor e de angústia, eu posso declarar: Deus é bom. Agora sim, fique em pé para a bênção apostólica. Pastor Vitor, vem cá, sobe aqui. Ora pra gente, abençoa a igreja e encerramos essa reunião. Quem está feliz com Jesus aí? Dá o seu melhor aplauso para Ele, que Ele merece. Bem forte, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos como de quem recebe algo de Deus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito os sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus.